Boa noite, pessoal. Sou Samuel Silvério Ramos. Esse vai ser meu primeiro vídeo de resenha. Observem que é 11 horas da noite, é o único horário que eu consigo fazer. E vamos lá, né? Não vai ser como uma Tatiana Feltrin, mas eu acredito que, de qualquer forma, o esforço seja válido. Então, eu vou fazer a resenha do vídeo do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Foi uma obra que me impactou muito. Eu vou consultar o meu arquivo no Word aqui, mas eu vou tentar fazer mais como uma conversação mesmo, para não ficar parecendo aquela coisa de ler with light, sabe? Eu acho que vai ficar legal. Bom, Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra e neurologista, né? Ele foi um psicólogo no campo de concentração e o livro relata a rotina dos prisioneiros no campo de concentração, né? Com Franklin passando por situações extremamente precárias, né? Como trabalhos forçados, sono escasso e alimentação precária, frio, uso de latrinas, espancamentos e a passagem mais temível, né? Que é a hora do banho. Na verdade, era um banho de desinfecção. Por exemplo, era um banho que o prisioneiro do campo de concentração ele tomava, só que era um banho da morte. Ou seja, ele ia tomar banho achando que ia se higienizar, mas não é, ele ia para a câmara de gás. Então, assim, é, ninguém sabia quando era um banho de verdade e quando era um banho de desinfecção, né? Mas vamos lá. Muito bem. Bom, os prisioneiros, eles comiam apenas um terço do que era necessário para uma pessoa normal. E ainda por cima eles faziam trabalhos forçados, como carregar vigas pesadas e andar descalço no frio. O livro, apesar de mostrar as partes cruéis do campo de concentração, ele, como é que fala? Ele compartilha pequenas vitórias do dia a dia, como a de dividir um pão com amigos, contar histórias de como será a volta quando forem libertados e achar sentido no sofrimento. Tem até alguns capos, né? São, isto é, os soldados nazistas que tinham a função de supervisionar os trabalhadores, vamos dizer assim, sendo gentil com os prisioneiros preferidos de sua escolha. Franklin relata que já lhe ocorreu, por exemplo, dos capos que eram seus amigos, de dizer assim, pegar sopa no fundo da panela, né? Por exemplo, então tinha uma sopa que era um caldo ralo, que não era bem dizer uma sopa, era um caldo com algumas frutas e ervilhas. E os capos, por terem afinidade com alguns soldados, eles pegavam ervilhas no fundo da panela, entendeu? E para isso para Franklin era de grande valor, entendeu? Ele via como uma pequena vitória, né? Vamos lá. Há uma passagem também que relata, como já é de se esperar do nazismo, que tinha uma fila para trabalhadores aptos e trabalhadores inaptos, né? E os inaptos constituíam deficientes, idosos, mulheres grávidas. Então, Franklin uma vez se viu sendo escolhido nessa fila, né? E ele foi para que era dos aptos. E infelizmente os inaptos, né, eles iam para a câmara de gás, achando que ia tomar um banho, né? Então, ou seja, era uma rotina muito dura. E Franklin relata também que antes de dormir era necessário ficar tirando piolhos e percevejos da cabeça. Essa passagem ele relata que ele conversava com os prisioneiros como forma de dar sentido à existência, né? E uma passagem muito importante também, que eu só vim conhecer essa expressão depois que eu li o livro, que é não fume o seu último cigarro, que no campo de concentração era dado cigarro aos soldados, soldados assim, para os prisioneiros. Só que ele podia trocar
por uma pequena quantidade de comida, né? E tinha gente que era visto fumando esse cigarro. Então, quando você via essa cena, você já podia deduzir que a pessoa queria morrer, entendeu? Porque, pelo menos, trocar por uma pequena quantidade de comida significava que você ia viver algumas horas a mais. Ou seja, então quando você fumava esse cigarro, você estava entregando essa quantidade de comida. E claramente essas pessoas já estavam, né, à beira do colapso, né? Não aguentava mais aquilo e preferia morrer do que continuar existindo. Inicialmente, o livro foi escrito em alemão, ao qual alguns escritores, né, dizem para Franklin. Mas como é que você pode ter escrito esse livro na língua do próprio Hitler? E ele disse não, né? Por acaso você deixaria de usar uma faca para cortar carne de churrasco só porque os assassinos usam faca, né? E Franklin demorou 9 dias para escrever esse livro. Ele escreveu dentro do campo de concentração. Inicialmente, ele iria postar anonimamente, publicar esse livro anonimamente. Seus colegas convenceram a não colocar seu nome, né? Então, Franklin desenvolveu a logoterapia, que é, como o próprio nome do livro diz, é a busca de sentido. Logo é sentido. E terapia é terapia, né? É, deixa eu ver. Deixa eu ver, eu não vou achar aqui. É, terapia busca, tá certo. Terapia busca. Então é logo é sentido e terapia busca. Busca de sentido. Franklin foi liberto em 1945 pelo exército dos Estados Unidos. Na verdade, foram os soviéticos, né? Os comunistas que libertaram Franklin e outros demais prisioneiros nazistas. E ele continuou tendo alguns hábitos, né? Que ele tinha lá quando ele estava lá. Por exemplo, ele comia comida de forma devagar, ele continuava racionando a comida. Por exemplo, mesmo tendo uma quantidade tranquila para passar o dia inteiro, ele comia como se não tivesse, né? É um trauma que ele levou. E o sono dele, ele não conseguia dormir 8 horas por dia também. Ele sempre acordava antes, né? E o que mais que ele fazia? Ele não acreditava na ideia da próxima refeição, né? Ele sempre guardava um pedaço de pão para o dia seguinte. Franklin, ele se tornou professor. Ele já era professor acadêmico, né? Mas depois disso ele deu aula, eu acho que não sei se foi no MIT ou em Harvard, foi uns dois, quando ele foi liberto. E eu fico pensando, né? Por exemplo, se ele quis viver assim, e eu trago para mim, por que que eu vou, opa, por que que eu vou dificultar, né? Sendo que eu sou pessoa tranquila, tenho um bom trabalho, não sou forçado a nada, durmo bem, né? Então eu posso trazer para mim, eu pensar que, por exemplo, tem uma pessoa que já passou por situações pior que a minha, né? Não é verdade? É para se pensar. Às vezes eu durmo menos porque eu estudo um pouco, mas isso é normal, entendeu? Acho que todo mundo passa por isso. E eu também, eu não ligo para isso, né? A logoterapia se difere da psicanálise com duas frases simples. Freud, o homem busca o prazer e evita a dor. Enquanto Franklin diz, quem tem um porquê enfrenta quase qualquer conta. Essa frase, na verdade, veio de Nietzsche, né? Que Franklin usou para descrever a logoterapia. E as pessoas no campo de concentração às vezes demonstravam alegrias em algumas ocasiões, né? Franklin era contra o determinismo, já que ele mostra ao leitor que, na prática, o ser humano pode sim resistir aos condicionantes, escolhendo sua maneira de ver e sentir mesmo em extremo sofrimento. Ele não simplesmente existe, mas sempre decide qual será o sentido de sua existência, isto é, o que ele se tornará no momento seguinte.
Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho de Franklin, que morreu em 2 de setembro de 97 em Viena, com 92 anos. Seu legado continua a perdurar até os dias de hoje, servindo como uma bússola para quem deseja encontrar sentido em sua própria existência. Ele faleceu de causas naturais após uma vida dedicada à psiquiatria e filosofia existencial, que deixou como legado a logoterapia, né? E que é uma reflexão sobre o sentido da vida, mesmo diante do sofrimento extremo. Então, vamos lá. É, por que que Viktor Franklin continua atual? Ele é muito atual porque ele viveu aquilo que ele falou, entendeu? Ele não desenvolveu uma filosofia e ficou na teoria, como acontece com alguns filósofos, né? Por exemplo, eu nem vou citar nomes, né? Que eu vou ser alvo de crítica, mas tem filósofos que eles criam teorias, mas não vivem aquilo. Franklin não. Ele viveu aquilo e escreveu. Franklin é atual também porque ele tinha de tudo para se entregar. Falar, não, eu não quero viver, entendeu? Tô passando por muito sofrimento. Como foi o caso de um residente, acho que de Roma, teve um imperador que ele era um tirano. Aí essa pessoa se matou, alegando que não queria viver em tirania. Mas Franklin mesmo, dormindo menos de 4 horas por dia, fazendo um trabalho pesado, passando frio, fome, tirando pior de percevejo da cabeça para dormir à noite, ele falou, não, eu quero viver. E ele saiu. Ou seja, a força que ele teve foi benéfica, porque se ele não tivesse tido isso, provavelmente ele teria morrido de doença ou teria se entregado, né? Teria colocado a mão numa cerca elétrica e morrido, né? Então, basicamente é isso. Esse é o meu primeiro vídeo de resenha. Espero estudar e melhorar para ficar melhor nas próximas. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.